No coração do Oriente Médio, a tensão cresce de forma alarmante. Israel e os Estados Unidos estão novamente em um tabuleiro de guerra, e o Irã se posiciona como um adversário cada vez mais estratégico e perigoso. Todos os olhos do mundo estão voltados para essa região. Mas poucos percebem que o que se desenrola hoje ecoou há milênios, como se tivesse sido escrito antes de acontecer. A Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, nos alerta sobre tempos de conflito que antecedem grandes transformações. Não se trata apenas de política ou diplomacia. Trata-se de um cenário espiritual que se reflete em cada nação, em cada decisão de guerra. Apocalipse fala de nações que se levantam umas contra as outras, de alianças inesperadas e de um mundo prestes a enfrentar julgamentos e escolhas que definirão seu destino. O Irã, historicamente conhecido na Bíblia como Pérsia, aparece repetidas vezes nos textos sagrados como uma nação de influência e poder. Em Daniel 8, lemos sobre a ascensão de reis do Oriente, com estratégias e confrontos que moldam o destino das nações. Hoje, quando vemos o Irã em oposição a Israel, percebemos que a história se repete sob novos rostos, mas com antigos sinais. Israel, desde sua criação moderna, sempre se viu como uma nação cercada, constantemente ameaçada, mas profeticamente protegida. Deus conduziu seu povo através de guerras, exílios e retornos, e continua orientando sua nação no cumprimento de sua palavra. Apocalipse 12 fala de um povo protegido, de guerras espirituais travadas em planos visíveis e invisíveis. Cada conflito militar não é apenas físico, é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E os Estados Unidos? Como nação poderosa, eles exercem influência global, muitas vezes se envolvendo em guerras que parecem distantes, mas que afetam o equilíbrio mundial. Suas alianças com Israel e o posicionamento diante do Irã não são apenas estratégicos, são sinais proféticos. Apocalipse 3 fala sobre alianças e poderes mundiais que moldam os eventos globais, preparando o palco para decisões que mudarão a história da humanidade. Mas há esperança. Mesmo em meio a guerras e ameaças, a palavra de Deus oferece orientação e direção. Apocalipse 21 nos lembra que a guerra e a destruição não são o fim definitivo. Um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos, onde a justiça e a paz prevalecerão. Mas, para chegar a esse tempo, as profecias se cumprem passo a passo, e os sinais são claros. O mundo caminha por caminhos de conflito, e aqueles que entendem os sinais devem estar atentos, vigilantes e orando. Não se engane. O que vemos hoje entre EUA, Israel e Irã é apenas parte de um plano maior, descrito em textos milenares. Cada batalha, cada ameaça, cada movimento estratégico é parte de uma narrativa que Deus está escrevendo para cumprir suas promessas. Enquanto os governos calculam, os cidadãos temem e os líderes discutem estratégias, a palavra permanece. Aqueles que confiam na direção divina e buscam compreender os sinais não serão tomados de surpresa. O Irã, a Pérsia de outrora, ainda desempenha seu papel profético. Israel, a nação escolhida, permanece sob proteção. E o mundo, em seu caos aparente, caminha para o cumprimento das profecias de Apocalipse. Este é um tempo para refletir, para olhar além das manchetes e enxergar o que Deus já revelou. Não é momento de pânico, mas de discernimento. A guerra, a tensão, os acordos e conflitos fazem parte de um quadro maior, um cenário espiritual e físico que nos chama a atenção. Aqueles que estudam, observam e se preparam espiritualmente estarão prontos para entender o que está por vir. A história da humanidade está sendo escrita agora, diante de nossos olhos. Entre bombas, negociações e ameaças,
a palavra de Deus se cumpre, lembrando-nos que, apesar do caos, há um plano maior, uma direção segura e um futuro de paz prometido. Assim como o Apocalipse nos ensina, as nações se moverão, as guerras se acirrarão, mas a fidelidade de Deus permanece imutável. Não espere que os sinais passem despercebidos. Estude, ore e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam compreender os tempos em que vivemos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe todos os nossos vídeos, para estar sempre atento às profecias e alertas bíblicos sobre o futuro. Sua vigilância pode fazer a diferença.